Boa noite. Estamos aqui com a proposta de apresentar Simonton, o nosso missionário, o reverendo Asbel Green Simonton, que foi um missionário que implantou o presbiterianismo no Brasil. De início, nós temos, vocês conhecem talvez, o Diário de Simonton, que ele registrou sua vida de 1852 a 1866. Era muito comum as pessoas, antigamente, registrar sua vida no diário. Que pena que isso tem se tornado uma prática muito incomum hoje. Mesmo que as pessoas, na verdade, elas têm um Facebook, mas as pessoas o Facebook foi criado justamente para ser uma linha do tempo, mas as pessoas usam para fofocar, né? Então, que pena, né? Mas o Diário de Simonton, essa daqui é a versão mais antiga, uma versão antiga, essa aqui mais atualizada. Estou aqui também com os sermões escolhidos dele. Isso aqui é lindo, né? Lindo, né? Outra coisa também, que a gente pode já começar, na verdade o tema da nossa palestra é Simonton, esse cristão incrível. Tem uma frase no livro de Eugene Peterson. Esse livro de Eugene Peterson é Corra com os Cavalos, o nome do livro. E o livro, na verdade, diz o quê? Se você não consegue correr competindo com uma pessoa, outro humano, como você conseguirá correr competindo com um cavalo? Essa é a ideia de Jeremias, né? Jeremias é que sai com essa, né? Mas nesse livro a introdução começa e depois eu estou usando um slide. Depois, para não ficar muito atrapalhar a nossa conversa, depois eu vou disponibilizar pelo Facebook, no meu perfil, esse slide. Então, o que acontece? No início desse livro, ele relata, a partir de um autor, assim: o meu lamento em relação à sociedade contemporânea é devido à sua decadência. Há alguns poucos prazeres que ainda me atraem, mas quase nenhuma beleza a me cativar e nada erótico a me hesitar. Não me sinto provocado ou desafiado por nenhum círculo ou posição intelectual, filosofias ou teologias novas. E não há nenhuma arte que prenda a minha atenção ou desperte a minha mente. Tampouco há movimentos sociais, políticos ou religiosos a me estimular ou instigar. Não existe homens livres a quem possa submeter, nem santos a quem encontre inspiração. Não há pecadores descontrolados o bastante para me impressionar ou compartilhar minha desditosa condição. Ninguém humano o suficiente para validar o estilo de vida corrente. É muito difícil viver neste enfadonho mundo sem sentir-se dominado pelo tédio. O futuro está nas mãos dos poucos que possuem um coração humilde e passional, que buscam a Deus com abnegação, nesse maravilhoso mundo de redimidos e nas realidades que estão diante de nós. Então, você encontra esse início, essa perspectiva, justamente no início do livro Corra com os Cavalos, de Eugene Peterson. Na verdade, parece uma desilusão em relação ao outro, né? Existe uma tendência hoje
em a gente sempre, diante do herói, diante do homem época, que a gente gosta de tratar essa questão. O homem época e o homem momento. A mulher época e a mulher momento. Outro dia eu ia atravessar a rua, estava esperando os carros passarem, e de repente eu senti como fosse um vulto passando do meu lado. Eu imediatamente coloquei a mão, e quando eu coloquei a mão, o ônibus simplesmente passou assim, de centímetro dessa pessoa. Era uma pessoa. E ela olhou assim, meia branca, pálida, e disse: Senhor, muito obrigado, você salvou a minha vida. Ou seja, aquele momento eu fui um homem, momento. Não mudei o Brasil por causa disso, não mudei nada, mas naquele momento eu salvei aquela vida. E fui momento para aquela pessoa. Mas o homem época é aquele que, com a sua condição existencial, faz uma época, modifica todo um período histórico. Diante desses homens, existe hoje uma tendência da gente macular, da gente, diante da biografia dele, a gente simplesmente banalizar. Quando diante da biografia de alguém, nós queremos simplesmente fazê-lo pequeno. Aí a gente começa a pesquisar e inventar erros para ele, para dizer: é como eu, não é ninguém. E isso nós perdemos muito, porque antigamente, e aí Napoleão Bonaparte e outros grandes, eles gostavam de ler biografias e se inspirar em homens e mulheres que eram homens e mulheres épocas. A maioria deles tinha um livro de cabeceira, e esse livro de cabeceira era uma biografia de uma pessoa que foram homens e mulheres épocas e que eles queriam seguir a trilha desses homens, trilha vencedora, trilha de tornar a história humana outra história humana, porque ele existiu naquela história. Por isso, quero apresentar Asbel Green Simonton, o reverendo Asbel Green Simonton, esse missionário, que chegando no Brasil em 1859, 2 meses depois de sua ordenação, e ele chegando aqui no Brasil e falecendo em 1867, com 34 anos, trabalhou no Brasil somente 8 anos, ele morreu de algo bem brasileiro, uma doença tropical, né, malária, claro, doença bem nossa, mas simplesmente em 8 anos organizou uma igreja e a deixou estruturada e crescente, um jornal chamado Imprensa Evangélica, que competia com os jornais da época e noticiava coisa da igreja e coisa do mundo, mostrando que uma intelectualidade, uma conectividade global, e um seminário. Que incrível! Incrível! Antes de 34 anos, simplesmente tudo isso. E mais, né, poderia ter sido advogado, médico lá na América, mas sentiu-se chamado por Deus para fazer desse país uma nação ouvidora do Evangelho. O tema da palestra, Esse Cristão Incrível, é baseado no um livro que eu tenho aqui, deixa eu ver onde foi que eu coloquei, que é do A.W. Tozer.
A você tem um livro intitulado Esse Cristão Incrível. E lá, se você já leu, logo no início, no primeiro capítulo, ele mostra o que é um cristão incrível. Esse cristão incrível é essa pessoa totalmente pessimista quando olha para a cruz, mas altamente otimista quando olha para a ressurreição. Só que Simonton, eu digo que ele é um cristão incrível por outros motivos. O que torna Simonton um cristão incrível? O reverendo Arvel Green Simon, um cristão incrível, além de ser o implantador do presbiterianismo, da Igreja Presbiteriana do Brasil, além de, antes dos 34 anos, ter todos esses feitos, né? Todos esses feitos. O que torna ele um cristão incrível? Primeiro, Simonton, o reverendo Simonton, ele é um cristão incrível devido ao seu jeito de ter uma agenda de crescimento espiritual. Você tem uma agenda de crescimento espiritual? Simonton, no seu diário, quando ele calcula entra no segundo ano e calcula o primeiro ano, ele diz assim: entro, pois, no segundo ano com o meu alvo definido. Ter maior cuidado com a minha vida interior, procurar a santidade e a inteira consagração a Cristo. Então, aqui ele apresenta no seu diário que tem uma agenda de crescimento espiritual. Se não tinha, agora tem. Entra no segundo ano, olha para trás, percebe as dificuldades e então coloca para si, ou já tem, uma agenda de crescimento espiritual. E nessa agenda, cuidar da vida interior, coração. Né? Coração. O exterior pode cair, mas o coração não. Procurar a santidade, inteira consagração a Cristo. Isso é incrível. Oh, cara bom, não é? Simonton, um cristão incrível, tem uma agenda de crescimento espiritual. Segundo, Simonton, ele é incrível. Incrível, né? E não é por acaso que foi um homem época. Seu jeito de ter uma vida piedosa para ter vida serva. Vida piedosa para ter vida serva. Vejamos o que ele diz no seu diário. No dia 3 de outubro de 1859. Então, fazia pouco tempo, agora em outubro, né? Como se fosse agora em outubro, ele vai dizer isso, né? Preciso cultivar minha própria piedade, ou nada poderei fazer pelos outros. Só uma pessoa incrível é capaz de ter tamanha claridade de cristianismo. Se não cultiva piedade, não pode ajudar ninguém. Está chegando no Brasil e sabe que só pode conquistar essa nação para Cristo se tiver piedade. É cristão incrível. É cristão incrível. Terceiro, por que Simonton é um cristão primitivo? Né? Pelo seu jeito de entender que testemunho é resultado da experiência diária com Cristo. Testemunho é resultado de uma experiência diária com Cristo. Novamente, seu diário. Então, ele diz assim: desejo pregar Cristo, mas em termos de experiência, ser capaz de falar do que sei, porque Cristo mostrou para mim. Não posso conceber chamado mais alegre e exaltado
que o daquele que, cheio de Cristo, pela comunhão íntima e diária com Ele, trabalha diariamente para trazer uma nação à mesma felicidade. Você ouviu? Tem certeza que você ouviu esse cristão incrível? Olha só o finalzinho. Não posso conceber chamado mais alegre e exaltado que o daquele cheio de Cristo pela comunhão íntima e diária com Ele. Trabalhar diariamente para trazer uma nação à mesma felicidade. Uhul! Ele é incrível. Ele é incrível, né? Testemunho, resultado de experiência com Cristo. E essa felicidade de ter um testemunho porque conhece Jesus, porque vive Jesus, essa felicidade ele queria que cada brasileiro tivesse. Não é incrível? Sim, totalmente incrível. Quarto, Simonton é incrível pelo seu jeito de entender que esperança, olha, precisamos de tanta esperança hoje, não é? É resultado da convicção do reinado de Deus. Diz ele, a convicção de que Deus reina e é o refúgio de seu povo foi muito preciosa. Vida ou morte, tudo é alegre quando a alma se sente descansando nas promessas de Deus em Cristo. É uma bênção nesse mundo ter tão alegre esperança e um fundamento tão seguro. Alegria, né? Então, para ele, esperança é saber que Deus existe e reina. Que Deus reina. Está conturbado, está tudo, parece tudo perdido. Interessante que Simon passou pela experiência de chega no Brasil, depois se casa, e no nascimento da filha, a esposa falece. E no diário ele diz, como era comum, lá na sala, o caixão, que era comum até recentemente, né? A pessoa colocava o caixão do falecido na sala para receber as visitas. Ele diz, lá na sala está a minha querida Ellen. Meu Deus, águas profundas passaram por cima de mim. E interessante que em momento algum murmura. A esperança dele está no reinado de Deus. E ele chega ao momento, apesar disso tudo, que dizer, lá está meu pai, lá está minha mãe, lá está ela, minha esposa, lá estarei eu. Isso é coisa de cristão incrível. Exatamente. Simonton é um cristão incrível. Quinto, seu jeito abnegado de tornar o sofrimento a estrutura para fundamentar a fé em Deus. Ou seja, a partir daí, ele perde a esposa, tem que criar uma filha sem mãe, longe do seu meio, mas continua mesmo na alma, vivendo um profundo sofrimento, mas esse sofrimento se torna sempre uma estrutura para fundamentar a sua fé. Por isso que, profundamente golpeado pelo sofrimento, mas profundamente preenchido por fé. Lá está meu pai. Lá está Ellen. Lá está tudo que me é mais precioso. Lá está Jesus. Que coisa, né? Cristão incrível torna o sofrimento estrutura para a fé. E não para desvio, e não para murmuração, e não para desengano. E o que mais temos aqui desse
desse cristão incrível, sobre a estrutura da fé, ele diz: somente um fardo repousava sobre mim, fardo que devo suportar sem murmurar, pois Deus é tão bom, cujo amor é a fonte de toda a felicidade, cuja promessa de vida eterna é só o que me faz dar forças para viver. Colocou esse fardo sobre mim. Ou seja, esposa falecida, uma filha para criar, uma igreja para construir e uma nação para evangelizar. Um jornal com tiragem para ser publicado. Simonton, esse é um cristão incrível. Golpeado pelo sofrimento, fundamentado pela fé. É incrível? Uhul! Claro que é. Vamos mais. Sexto, Simonton é um cristão incrível pelo seu jeito cristão de desejar o fogo de Deus para consumir seus pecados e um coração totalmente entregue a Cristo. Então, ele deseja o fogo de Deus para consumir o pecado e para ter coração total a Cristo. Diz ele, quem me dera um batismo de fogo que consumisse minhas escórias, meus pecados. Quem me dera um coração totalmente de Cristo. Incrível. Incrível. Não é por acaso que um homem desse conseguiu evangelizar o Brasil, império, fechado, 99% católico, 100%, na verdade 100%. Só existia aqui a família Karen, né? William Karen e Sarah Karen, que foram os primeiros missionários ingleses aqui, de certa forma, né? 100% católico. Né? E por que ele se torna incrível? Porque ele quer o fogo de Deus consumindo seus pecados. O fogo de Deus tornando Jesus totalmente de seu coração. Não tem como incendiar uma nação desse jeito. Sendo incrível. Sendo incrível. Sétimo, Simonton é um cristão incrível pelo seu jeito dependente da intercessão de cada cristão. Diz ele, é confortador saber que, embora a minha fé seja tão pequena, que não sei orar bem por mim mesmo, outros oram por mim, e sei que são o povo de Deus. Cristão incrível, depende e deseja oração de outro cristão. Por isso, Simonton é incrível. Percebeu? Percebeu? Porque Simonton é cristão incrível. Esse homem que chega no Brasil sem falar o português, com 1 ano ele assume, ainda está aprendendo português, parece que não saiu do lugar, parece que ainda está tudo estagnado. Ele assume uma agenda de compromisso espiritual e termina aos 34 anos sua vida deixando um legado, uma igreja para uma nação. E só aconteceu isso porque Simonton, o reverendo Albert Simonton,